Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Apesar desse calor infernal que a gente está tendo no Rio de Janeiro, né? As temperaturas são bem complicadas, a gente sabe que é decorrente, obviamente, do nosso mau uso do planeta, mas, enfim, estamos aqui para poder fazer a apresentação do Censo Popular da Previdência. A gente já começa agradecer, se inscrevendo a Fiocruz, porque o censo a gente precisava já ter entregue, foi em março, né? Era para ter feito no final do ano passado, mas acho que o Charles que está aqui sabe bem da nossa realidade, das dificuldades que a gente tem. A gente poderia conduzir um processo que era muito maior do que a gente estava contando. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Oliveira, sou aqui do Porto da Previdência, sou um dos gestores da Galeria Providência, que na ocasião da Covid-19 se juntou com as outras iniciativas, que são a Casa Amarela, o Palestra Favelados e o Rio da Malhação, para poder trabalhar a mitigação dos impactos da Covid-19 durante aquele período. Uma vez que os recursos acabaram, a gente precisa continuar total que a gente já fazia antes, que era o trabalho da Galeria Providência. A Paloma tem uma experiência grande, que eu trabalho na Paloma. O mestrado foi sobre o Museu a Céu Aberto da Providência, né? O museu não deu certo, mas a partir de 2017 eu pego esse termo de novo, como hora que acho que a gente tem que se apropriar das coisas que o Estado produz. E aí, de repente, a gente se viu no meio de uma demanda que os próprios moradores foram necessitando para que a gente pudesse sobreviver. Esse foi um dos nossos últimos projetos de ação, de atuação, né, que seria esse levantamento de dados. Em um determinado momento do trabalho que a gente estava fazendo, que a gente fez primeiro, inicialmente, sem ajuda de recursos, uma inscrição, que a gente fez um levantamento específico do que estava acontecendo na Covid-19 na Providência. Apareceu o Diego, na ocasião, estava como pesquisador do Negran. E aí começou a questionar, cara, vocês estão precisando de ajuda, por que vocês estão fazendo esse levantamento e tal? E aí eu falei, a gente precisa de bem-vinda, mas enfim, um pouco receoso e preconceituoso também com a história de a academia está chegando perto da gente e tal. Mas o Diego era insistente, assim, né, teimoso. E aí aos poucos ele falou, cara, a gente está aqui se precisar, a gente viu que vocês têm um levantamento aí, vocês estão chamando isso de mapeamento, mas cadê o mapa? Aí levou o professor Renato Emerson na época e ele descobriu que a gente precisa de mapa, especificamente. E aí ele falou, olha, se vocês precisarem, a gente vai ajudar vocês. E aí ele quis ajudar, aí depois com o apoio da Fiocruz, a gente começou a entender melhor aquilo que a gente estava chamando de censo, aquilo que a gente está chamando de mapeamento. E eles falaram, não, vocês têm, acho que é muito legal, mas ao mesmo tempo a gente pode melhorar isso. Então, representando aí o FRJ, o Rio Grande, a gente tem o professor Regis, a gente tem o Júlio e o Diego. Na composição da apresentação de hoje, a gente conta com a equipe do IEF, do Favela, do Bonde, né, através da parceria com a Paloma. Eu fui convidado para poder falar numa das mesas, a gente trocando ideia, eu falei, a gente na evidência de fazer a entrega desses dados para a Fiocruz, eu queria tentar aproveitar um pouco dessa estrutura, porque a gente está muito defasado lá de equipe e tal, você quer falar, não, vamos lá, vamos chegar junto e tal, a gente chegou junto de várias maneiras e cada estamos. E aí, uma das provocações que o Charles trouxe, que era que a gente pudesse fazer contato com o IBGE, chamar a subprefeitura local, no nosso caso aqui a gente tem a CCPAR, Clínica da Família e outras instituições que a gente fez nossa acreditação, a gente compartilhou, inclusive compartilhou o convite abertamente para o mundo inteiro, a gente tem o WhatsApp, que a gente tem, eu acho que a publicidade de estar aí, né, você sabe, esse material chegar a mais pessoas, mas é isso, tem dificuldade dessas relações, a gente basicamente não se comunicam com a gente, ou se comunicam quando era o interesse deles. Mas uma coisa que ficou muito importante para a gente foi que um dos censos, então, dos materiais que a gente estudou e pesquisou, foi o pessoal da Maré. Então, na época, quando a gente falou com a Paloma, a Paula falou do universo, o coordenador, o da Maré, falou, vamos trazer a experiência, eu acho que pode ser uma oportunidade boa para a gente poder
trocar e entender, inclusive, como é que foi a produção, atividades depois que esses dados já estavam prontos. A gente tem agora uma expectativa trabalhar em cima das incidências políticas desses dados e também uma publicação, mas é isso, os recursos que a gente tinha que foram ofertados para a gente na época, se for possível, muito menos que o da ação da cidadania. Então, agora começa uma nova oportunidade, mas eu acho que a presença vai te facilitar entender um pouco melhor como é que a gente da Maré tem trabalhado a partir desses dados. Eu acho que a gente, como a Paula falou uma vez, a gente sentado lá hoje, que a gente está vivendo hoje um outro momento de trabalho, de liderança, de militância de favela, que é esse trabalho qualificado de dados, né? Pegar dados, fazer esses dados em conjunto, né? Não para a favela, fazer em conjunto com a favela, eu acho que é muita metodologia que o Lilian também trabalhou com a gente, que era pensar isso, né? A partir dos próprios moradores, e fazer com que esses dados possam estar em nossas mãos. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, está aqui, para a gente é muito importante a ocupação dos espaços, inclusive do espaço que foi pensado para outros usos, e a partir das necessidades cotidianas que a gente vem ocupando com muita dificuldade esse espaço, porque a estrutura é custo, a gente está aqui fazendo das tripas corações para poder manter esse espaço aberto de outras maneiras que não só a questão da segurança ambiental, porque isso era o principal mote na época, né, sobretudo no trabalho que a Fiocruz vinha fazendo, mas estamos tentando encontrar outros caminhos como a gente faz para poder manter o espaço aberto aqui, porque a gente já tem muita frequência, necessita do espaço que a gente está, necessita. Tem outras instituições, outras lideranças que estão atuando também, estudando o que a gente pode fazer. Para a gente começar a mesa, eu queria passar a palavra ao Tasso, também para poder falar um pouco como é que foi, como é que surgiu, né, a ideia do Centro Solar Maré, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nesse interim, né, de uma favela também. Eu acho que as suas relações com a Providência no sentido de comparativo, né, espaços muito fagados, de muitos agentes, né, de muitos poderes, os interesses dos moradores, e depois como é que vocês trabalharam, como vocês vão trabalhar essa cidade. Beleza. Vou fazer uma coisa tentar ser descontraído, né? Guarda-mão com ar-condicionado. Rapidinho, antes de falar, uma das coisas que a gente conseguiu depois, né, no período da FUBRI, foi abrir parcerias com outras instituições. Então, hoje, a gente está com parceria com a Firjan, que aqui nos possibilita ter um ar-condicionado, ter acontecido outros cursos aqui. E aí, a gente está trabalhando também em outro viés, trabalhando no espaço aberto. Talvez seja ali para poder a voz ficar mais perto. Eu não consigo falar. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer pelo convite, que a gente está na Providência. Na verdade, as vezes que eu venho aqui, confesso que foram poucas, mais lá pelo subúrbio, que é aqui na área central da cidade. Mas todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho sonho de estar aqui, porque você tem como falar sobre a história das favelas no Brasil, sobre a consolidação das cidades no Brasil e a reprodução delas, sem falar da Providência. Então, agora eu sempre vim aqui por interesses específicos, particulares de Deus, de contar alguma coisa para me buscar, mas estar convidado aqui para falar para moradores da Providência é muito honroso para mim. Realmente me marca isso, né? Essa trajetória que eu tenho, e trabalhando em espaços populares e periferias, uma trajetória que, assim, eu não sou oriundo de favela, eu sou da periferia, eu sou de classe oriundo de classe média baixa, mas classe média, lá de Niterói, inclusive moro lá ainda, vou voltar para lá, mas botei os pés para trabalhar em favela pela primeira vez em 1971. E assim, então, 32 anos, né? 32 anos, 32 anos trabalhando em favelas e não parei mais. Estou na Maré trabalhando desde 2000, 10 anos depois, eu estava na Maré.
E até hoje, estou lá, Rede da Maré, Feliz, Estudo Maria de Moreira, já fiquei um bom tempo observador de favelas também. As coisas parecem que vamos ouvir essa palavra ciência. E aí foi minha área de formação. Eu fiz geografia, depois me especializei em produção de dados, trabalhar com técnicas quantitativas, e cheguei lá na Maré para isso, para auxiliar lá alguns projetos, principalmente projetos pedagógicos nessa área, e vem o Censo Maré, que foi identificado como uma ação estratégica, necessária e estratégica para a continuidade, para a potencialização das ações que as organizações parceiras ali queriam fazer no território. É muito pensado, né? Aí, bom, vários questionamentos vieram. Mas por que fazer um censo? Tem o censo oficial, tem o censo do IBGE. Então, a primeira coisa que respondemos, a gente marcar em momento, senão vou dar aqui nesses 3 minutos, aí fica 20. Vocês falaram que é bom perguntar a conversa. Então, por que fazer esse teu IBGE? Isso a gente estava em 2010, né? O IBGE estava em campo e os resultados, né, saíram logo depois, bem mais rápido que hoje, pelo que eu percebi em 2022. A gente tem muita coisa, muito pouca coisa de cara agora. Mas por que fazer? No momento, é a primeira resposta. Em momento algum, o propósito foi contestar os resultados do IBGE. Em momento algum. O censo do IBGE é uma pesquisa que a gente procura dialogar o tempo todo com ela. O que acontece é que é um censo nacional, ele não tem como focar em questões específicas do território e falar sobre particularidades, sobre especificidades pela sua abrangência nacional. Para se ter uma ideia, por exemplo, na questão da educação, né? Na questão da educação, o questionário de censo que vai de porta em porta, chamado diverso, só tem uma pergunta, que é sabe ler e escrever. Só essa. E a gente não tem mais nada de escolaridade no estado do Rio. Aí as questões de escolaridade vão para o questionário da aposta. Como o Rio de Janeiro é uma das 49 hoje, em 2010 eram 38, se não me engano, é uma das cerca de 40, 50 cidades brasileiras com mais de meio milhão de habitantes, a fração amostral do Rio de Janeiro é de 5%, 1 a cada 20 domicílios. 1 a cada 20. Nós, Providência, Maré, estamos no Rio de Janeiro. É essa fração amostral que vai indagar tudo sobre escolaridade, por exemplo. Ou tudo sobre questões de saúde, por exemplo. Então, quantos domicílios tem lá na Providência? Então, o último censo estava dizendo que era 1916, quase 4 mil. Quase 4 mil. 4 mil. A gente acredita que isso aumentou exponencialmente, porque em 2010 a gente não tem. Se eles contaram 4 mil, a amostra do censo aqui, então, teve 200 entrevistas só. 5%. Só 200 entrevistas. E aí a gente está falar de questões, de informações tão caras, né, uma amostra, é chover no molhado, porque é para dessa amostra saber coisas que a gente já sabe. A gente precisa ter isso mapeado casa por casa, e aí no caso o IBGE divulga isso para os setores censitários, né, os setores, para a gente poder territorializar isso e ter a verdadeira dimensão. Por exemplo, trabalhávamos muito com a questão, e aí já emendo para outro ponto de importância, trabalhávamos muito com a questão de crianças fora da escola, crianças e adolescentes fora da escola. Ora, criança e adolescente fora da escola é uma faixa ali, dependendo da faixa etária, mas em média,
vai girar ali entre 3% e 10% em cada território. Vai ser ficar entre 3% e 10% naquela época, em 2010. Dependendo da faixa etária, um pouco mais ou menos. No ensino fundamental dos anos iniciais, por exemplo, havia abaixo de 3%. Fazendo essa pergunta, como o censo faz, o censo do IBGE, em 5% dos domicílios, a gente não consegue identificar quantos, na verdade, nós temos fora da escola. Porque só a margem de erro é uma amostra. Só a margem de erro vai ser maior do que 3%. Só a margem de erro. Uma vez eu calculei lá numa determinada favela da Maré, pela amostra do censo, a margem de erro era 18%. Para mais os famílias. Eu estava falando de uma variável que a média é de 4% a 5%. Não tinha como usar esses dados. Mas não é porque o censo do IBGE é aqui, é porque ele é nacional. Ele responde isso para uma cidade, ele responde isso para os estados. Ele não vai responder para a favela. Ele não vai responder nem para o bairro de classe média, nem classe alta, nem isso. Não é um problema, não faz isso na favela. Não, a gente não chega a essas informações nem para o bairro de classe média. Só que na favela, nós temos demandas a serem resolvidas. Nós temos muito a conquistar. E aí, vem o sentido. Não é contestar, é complementar, é trazer um olhar do específico, um aprofundado, nas questões que nos interessavam. O que a gente queria desenvolver ali dentro. E aí, no sentido, né, desse trabalho, é que nos espaços populares, nas favelas, nas periferias, quase tudo que se conquistou em termos de serviço ou de infraestrutura foi decorrente de mobilização e reivindicação de moradores. Não foi o Estado que resolveu fazer. Não foi o poder público que resolveu fazer. Foi a reivindicação, a mobilização de moradores que conquistou, conseguiu fazer. Quando a gente pensa nessa coisa do uso dos dados nas políticas públicas, o imaginário da cidade, o imaginário da cidade do asfalto, pensa o seguinte: os dados eles servem para os órgãos públicos fazerem suas políticas públicas, para desenharem suas políticas públicas. Quantos lugares eu já fui, principalmente quando eu vou nas universidades, os professores sabem disso, mas eles quebram barreiras estando aqui, eles quebram barreiras, eles ultrapassam muros fazendo e apoiando um trabalho como esse, mas quantas vezes em universidades eu ia falar do censo Maré, da necessidade de fazer outros levantamentos autônomos em favelas, e ouvia falar assim: não, mas o IPT, porque os dados do IBGE, os dados que o IDEA tem, os dados que o órgão não sei das contas tem, sempre pensam naqueles dados que os órgãos públicos levantam para desenhar suas políticas públicas. E se esquecem de uma coisa, que o líder comunitário precisa saber quantas pessoas tem e quantas pessoas têm determinada característica para ele poder sentar numa mesa e fazer a reivindicação junto ao poder público. É a via inversa desse processo. Não é o que o Estado vai desenhar, seja para Maré, para Providência, ou para Campo Grande, ou para Santa Cruz, ou para Tijuca. Não. É importante a gente ver assim, o que a Maré precisa, o que a Providência precisa, e o líder comunitário dali, os atores sociais, e os jovens, e as organizações, a associação de moradores precisam saber para sentar na mesa e reivindicar. Porque senão também fazer uma reivindicação distorcida, né, sem saber qual é a minha demanda. E aí eu tenho um exemplo muito claro sobre isso. Está bem foi água, né? Um exemplo muito claro. Conseguimos uma parceria com a Fundação Roberto Marinho do supletivo deles, a educação de jovens e adultos.
E eles têm turmas presenciais também, fazem sistema híbrido. Poxa, bancam, patrocinam assim, até o espaço, eles equipam, dão equipamentos para os estudantes, pagam uma ajuda de custo para os estudantes, para poder frequentar, etc., materiais. É tudo bancado por eles. Aí conseguimos essa parceria. O modelo que eles tinham de implantação desse projeto, todos os lugares que eles vão, que eles iam, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, era para uma classe de 30 alunos. Uma classe de 30 alunos. Nós botamos mapeado a escolaridade da população da Maré e a gente tinha uma informação que a gente obteve a partir de uma amostra. Esse é outro ponto importante. Aquela base do censo nos permitiu fazer diversos estudos posteriores complementares de amostra conversados a partir dos parâmetros que o censo nos deu. Então a gente tinha também informação sobre daqueles ali, com aquele determinado nível, temos tantos que pararam no fundamental, nos anos iniciais, temos tantos que pararam nos anos finais, temos tantos que pararam no ensino médio, e temos essa pesquisa aqui que diz quantos têm a intenção de voltar a estudar. Porque não basta ter aquele nível de escolaridade, tem que saber quantos têm a intenção de voltar a estudar. Eles nunca tinham tido isso em lugar nenhum que eles foram. E aí o que eles fizeram conosco? Em vez de patrocinar uma turma de 30, patrocinaram 3 turmas em locais diferentes. E nós apontamos onde seria. A Maré é enorme, né? Onde seriam essas turmas? Patrocinaram 3 turmas. Outra coisa, pouca gente sabe na cidade, mas quando a gente fez o censo, a Maré tinha 26 escolas públicas. 26 escolas públicas. E aí teve aquele projeto da Prefeitura do Rio, né, Fábrica de Escolas. Fábrica de Escolas, Leonel Brizola, né? Leonel Brizola. Bom, construíram acho que 170 e poucas escolas pela cidade. Quando foram conversar com a Maré, nós tínhamos esse mapeamento também, da demanda educacional, por cada uma das favelas, por cada território da Maré. A Maré ganhou 13 escolas. Nenhuma outra região da cidade deu tantas escolas quanto a Maré. Hoje você passa na linha vermelha e você vê o Campo de Maré. Foi por causa dos dados que tínhamos. Então, isso qualifica a demanda para se dimensionar o que eu preciso e quando eu preciso. Então, não é para o poder público fazer, é para a comunidade fazer, o líder comunitário fazer, os atores sociais, a juventude, etc., poderem ir lá e ter isso. Nós tivemos vários exemplos de projetos que foram a questão da Fiocruz, por exemplo, com o Vacina Maré, durante a pandemia, foi uma cobertura também que parte dos dados que a Maré tinha, o trabalho que a Maré já estava fazendo a partir de ter identificado quais as famílias mais vulneráveis, para começar um trabalho de distribuição de cesta básica e isolamento responsável, isolamento solidário. Isolamento solidário. Não é isolar e deixar a pessoa livre, né? É dar o isolamento, mas que a pessoa pode ter, por exemplo, acesso ao serviço de saúde. Né? E aí, esse trabalho que nós fizemos, que ele teve como base para a gente identificar as primeiras famílias a serem atendidas, e as localidades, parte dos dados de Maré, e isso depois vai terminar na parceria com a Fiocruz no Vacina Maré, que foi exemplar para a Fiocruz do Ministério da Saúde. A ministra Lízia, quando eu assumi o Ministério da Saúde, a gente citou isso no discurso dela de posse. É um trabalho que foi feito lá. Então, isso tudo pode ser potencializado. Logo, a gente sempre diz o seguinte, o censo, ele não é o final do trabalho. O censo, isso que eles vão fazer aqui agora, buscar os resultados, não é o ponto de chegar. Esse é o ponto de partida.
toda a mobilização que foi feita, se ela acabar agora, se ela parar agora, isso aqui vira informação engavetada. Informação engavetada já ultrapassada, defasada. Ah, não, você já mudou, já passou, já não sei o quê. Um instante. Não é isso que é o essencial do central. O central é agora isso aqui ser disseminado, ser apropriado, ser entendido a partir das organizações, das lideranças, dos coletivos, ser entendido para que possa ser utilizado. Então é ponto de partida, senão não faz sentido. Tá? Então, acho que por aí, não sei se eu tenho mais alguma informação a dar, mas já vai dar uns 20 minutos. Depois a gente conversa um pouco mais. Se quiserem fazer alguma pergunta, abrir agora até que eu vou também pedir licença de uma coisa. Eu só vou ficar até 8h30. Me desculpe. Hoje é mês de aniversário para eu aprender por aí. Hoje é mês de aniversário de 7 meses da minha filha. Aí os parentes fizeram uma surpresinha, saíram do trabalho e foram lá para casa. Fiquei sabendo disso. Chegaram com cachorro quente, com salgadinho, com vinho. Então está todo mundo lá em casa, minha mulher está sozinha. Quer dizer, está com os parentes, mas está rolando uma festinha lá de 7 meses. Tá, então 8h30 eu vou dar no pé e eu vou para Niterói. Só, mas estou aberto agora para perguntas, tá? Se quiser também, eu vou dar agora para você falou sobre a escola de adultos, né? Eu gostaria de saber se aqui está tendo essa oportunidade para quem quer estudar. Eles vão responder os dados aí, provavelmente vai ter alguma sinalização. Mas a partir das informações, o censo constrói, por exemplo, uma base, tem uma coisa, né? Vou aproveitar e esticar mais um pouquinho. Quando eu falo da contestação, né? Contestar os números do IBGE, olha, nenhuma pesquisa, isso aí não é pesquisa de laboratório, não, porque a gente consegue reproduzir as mesmas condições. Se fizer hoje, se fizer mês que vem, o mesmo método, vai dar uma pequena diferença. Vai dar. Certo? A questão é se o método é confiável, para a gente confiar naquele número. O IBGE fez em 2010, na maré deu sempre, contando lá com Marcinho Dias, deu 136 mil. Nós fizemos em 2013, 3 anos depois, deu 139 mil. O IBGE estava certo, não. Eu não estou falando de diferença de 3 para 6, eu estou falando de 136 mil para 139 mil. E uma diferença de 3 anos. E o mesmo método, mas duas entidades diferentes, IBGE e a gente. Pô, bateu, os números bateram. Por uma coisa, o IBGE tem o melhor método de cobertura territorial do Brasil. É consagrado, é universal. Não é isso que está errado. Não é isso que está errado. Não está errado. Agora, contar um caso. Quando nós fomos apresentar os resultados assim como vamos fazer agora, são 16 associações de moradores lá. Um presidente da Associação de Moradores que participou de todo o processo, que acompanhou, que apoiou, todos eles apoiaram. A gente não faria isso sem as associações de moradores, porque nos abriram portas, sem dúvida, obviamente. Mas aí ele não gostou, porque na comunidade dele, na favela dele, deu quase 9 mil pessoas. Lá tem mais de 20 mil. Não. Estava contando também com a do lado, a vizinha, e superestimando a dele. Imagina ele na hora de conversar, por exemplo, que o papo que eu estava falando sobre a reivindicação. Ele não sabe nem quantos moradores tem na favela da associação dele, né? Mas aí, eu abri esse parênteses aí, mas estava falando, então, a gente não, a questão então não é no método. O método, inclusive, a gente fez questão de fazer, repetir, usar o método do IBGE. Porque esses dados eles precisam ser confiáveis, eles precisam ser, inclusive, considerados em todas as instâncias. Eles precisam dialogar com os dados oficiais da cidade, do estado e do país. Então, o problema que existe é aquele que eu falei no início. A gente precisa de dados específicos. A gente precisa da lupa. O Censo Nacional não tem como fazer a lupa. A gente precisa dela. Então, não é para testar. Né?
E aí eu acho que eu ia falar. Vai pegar o microfone. Programação. Então, é claro que o IBGE é reconhecido, né? É claro que seria a prepotência de uma organização, né, querer aí competir com esse nível do IBGE, mas eu queria fazer um questionamento, até porque eu não sei em números quantas pessoas menores de 18 anos responderam ao questionário do IBGE. E aí isso foi assim, algumas coisas assim que eu andei pensando sobre o nosso mapeamento aqui e o mapeamento do IBGE, nessa confiabilidade que você colocou aí agora, né, de se isso pode atrapalhar um pouco essa confiança desses dados, né, porque algumas crianças puderam responder ao questionário. E aí fica aqui esse questionamento. Aqui nós não fizemos assim, dessa forma. Não colocamos menores de 18 anos para poder responder aos questionários. E aí eu queria saber de você, se você acha que isso pode dar uma interferência aí nessa confiabilidade. Eu sou a Alessandra, gente, eu sou supervisora, eu fui supervisora de campo, nosso mapeamento aqui na Providência, e esse foi assim, não questionando, mas assim, fazendo uma crítica construtiva, né, do IBGE, né? Sim. Eu não estou representando o IBGE, não. Não, assim, mas o que você acha? Olha, inclusive tem uma coisa, assim, não pode, né? Não pode ter uma entrevista de um menor de 18 anos, a não ser acompanhado de um responsável, de uma pessoa maior de 18 anos, que autorize, porque às vezes a pessoa menor de 18 anos sabe até responder melhor do que a outra pessoa, mas sozinho ele não pode. Mas essa pode, que foi anunciado tudo. É uma apelação que é feita, tipo assim, para poder completar a cobertura, porque o prazo vai se esgotando. Sim. E tem que fazer. Na verdade, como eu disse, não é uma pesquisa de laboratório. No campo acontecem muitas coisas, a gente flexibiliza muita coisa dentro de um controle técnico e ético, a gente flexibiliza muita coisa para poder dar conta. Não é uma pesquisa de laboratório, que a gente controla todas as situações, mas a rigor não pode. Então, claro, se passou a ser uma coisa muito frequente, se passou a ser uma coisa não criteriosa, só para poder terminar rápido, óbvio que isso vai afetar. Como uma entrevista acelerada com um adulto também interfere. Você fazer uma entrevista apressada com um adulto também, ele vai responder com consistência, nem o registro vai ser feito com consistência. Então, toda entrevista precisa ser feita. Isso a gente, fazendo o nosso trabalho, nossa pesquisa, a gente tem mais capacidade, mais condições de fazer do que o IBGE. Eles têm o time, eles têm o tempo, eles têm outra coisa. Agora eu tenho que fazer uma segunda observação também. É que o atual censo de 2022, infelizmente, não serve de parâmetro para a gente julgar o trabalho do IBGE, porque foi sempre o pior da história. E a gente sabe o que aconteceu desde o início. Primeiro pandemia, depois falta de orçamento, depois falta de vontade do governo de fazer, o governo fez tudo para descaracterizar, enfim. E foi feito sob uma disputa, né, que tem hoje na sociedade, fake news, disputa ideológica, que isso é coisa de esquerda e que eles vão pegar os seus dados bancários e vão fazer aquilo outro, e, enfim, toda essa imagem que foi feita negativa fez com que esse censo tivesse a maior taxa de recusa de toda a história. Toda a história. Tem municípios com 20% de ausência e ausência mais recusa, né? Ausência mais recusa, porque aumentou a recusa. Cidade de São Paulo tinha 14%, fechou 14%, não era para fechar, tinha que ter fechado com 8% no máximo, fechou com 14%. Agora, o resto vai ser feito por estimativa, né? Estatística, que o IBGE também tem excelência para fazer, mas esse censo realmente não serviu.
Seu nome? Boa noite, meu nome é Jéssica, sou moradora da Federaliza. Como mulher negra, periférica, me surgiu uma dúvida, dentro de toda a sua experiência profissional, de vida, tantos censos que você já participou, tem uma perspectiva ao longo de todos esses anos. Após uma pandemia menos agravada, mais vacinada, vamos dizer assim, aonde a periferia tem alcançado agora em relação aos estudos ou tem conseguido conquistar os seus direitos, em busca dos seus direitos dentro desse ensino? A gente faz esse trabalho, nem sempre, tem uma coisa. Eu não tenho conhecimento sobre a identidade comunitária da Providência. Eu vou falar em relação à Maré. Tá? A Maré se tornou um bairro da cidade do Rio de Janeiro formal em 1994. É um dos 160, agora 164 bairros da cidade, é o nome mais populoso. Olha, tem ainda quase metade dos moradores que falam que moram em Maré Bom Sucesso, Maré Ramos, como se a Maré não fosse um bairro ainda. Para você ver o nível de desconhecimento, desse status administrativo que a Maré tem. Mas, para além desse status, isso se reflete, por exemplo, você abre o site da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação. É um bairro definido administrativamente pela Prefeitura. 23 escolas da Maré, na Secretaria, no site da Secretaria Municipal de Educação, não estão com endereço Maré. Estão com Bom Sucesso ou não estão com Maré. E só as novas, as mais recentes, é que entraram. E tem a ver um pouco esse fato das novas, mais recentes terem entrado. Quando a gente faz esse trabalho lá atrás, a gente tinha uma questão muito simbólica a enfrentar. É a quebrar a invisibilidade da Maré no contexto da cidade. Maré faz parte de um sucesso. Maré, a mídia chamava até de grande bom sucesso. Eu via Ramos, Manguinhos e tal, e etc. Maré. Bom, a Maré tem pelo IBGE 2010, precisa ter que pegar o nome, como eu não tenho o nosso dado de sucesso, eu vou comparar com o sucesso do IBGE. A Maré, o IBGE tinha 136 mil moradores. Bom Sucesso tinha 19. Então, Bom Sucesso era grande Bom Sucesso com a Maré, assim como parte do Alemão e com Manguinhos. Sem as favelas do Torre Bom Sucesso, não é tão grande assim, né? Não é a grande Bom Sucesso. Então há uma invisibilidade do contexto da favela da cidade, um contexto que faz com que a vida na favela valha menos. Semanalmente, ou 2, 3 vezes por semana, possam ter operações lá e matarem, sejam jovens que estão no tráfico, ou sejam moradores que nem no tráfico estão. E a população, o restante da cidade, achar que isso faz parte do combate, do processo, e tem medo de fazer essa guerra lá de combate. Vai fazer essa guerra com Copacabana, vai fazer essa guerra da Zona Sul para ver o que a repercussão que dá. Então, daí tem. É porque o imaginário geral da cidade tem a vida da favela como uma vida que vale menos. Por quê? Pela invisibilidade dessas comunidades. Porque são comunidades que sempre foram classificadas, sempre foram definidas pela ausência. A gente abomina o termo comunidade carente. Carente de quê? Você fala, olha, é uma comunidade carente de saneamento básico, de nutrição. É uma comunidade carente de escolarização, por exemplo, de escolas. É uma comunidade carente de asfalto, de água. Qualifique qual seja. Porque comunidade carente você está tirando a essência das pessoas que moram lá. E elas não são
Lá não é o lugar da ausência, e as pessoas são a negação da potência, a negação do que se pode fazer e do que se faz. E aí, essa invisibilidade gera todo esse imaginário perverso contra a favela e contra a periferia. Produzir conhecimento é a melhor forma, ou uma melhor não, desculpa, vou dizer, é uma das melhores formas de quebrar a invisibilidade. Quebrar a invisibilidade para fora, para o imaginário da cidade. Quantas mídias nós conseguimos por causa do que a gente fez na Madeira? Quantos parceiros nos procuraram, que se tornaram parceiros, né? Não eram parceiros. Quantas instituições nos procuraram, universidades, Fiocruz, empresas privadas, nos procuraram porque nós tínhamos conhecimento sobre a maré para compartilhar. Então, quebra a invisibilidade para fora e, isso que é o mais importante, para dentro. Porque a gente se acostuma, a gente, me permite, tá? Eu tenho 30 anos que eu trabalho em favela. É quase que os dias da minha vida da favela. Então, me permita falar a gente. Uma invisibilidade que a gente também está acostumado. Quando o morador ainda diz que mora em Bom Sucesso, quando o morador ele não sabe, quando ele reproduz que o lugar dele é o lugar da carência e ele tem poucas oportunidades de parar e observar o que o lugar dele tem de potência, porque tem uma martelada na cabeça dele todos os dias, quando ele sai da favela, ele vai para qualquer espaço da cidade, e na mídia, e na política, uma martelada de que ele mora num lugar carente, de que ele mora no lugar da necessidade, que ele mora no lugar da ausência. Então ele perde a percepção, ele tem enfraquecida a percepção de perceber o que ele tem ali de potência, o que ele tem de construir, né, no seu lugar. Então, produzir conhecimento, qualquer forma de conhecimento que o coletivo de cultura vai fazer, o artista que vai fotografar a sua favela e vai fazer uma exposição que seja dentro da própria favela, o documentarista que vai filmar, o poeta que vai escrever sobre a favela, qualquer forma de conhecimento quebra essa invisibilidade. Nosso trabalho foi parar na mão dos professores das escolas da Maré, para darem aula com os dados da Maré para seus alunos, moradores da Maré. Esses professores, 90% deles não moram na Maré, nada sabem sobre a Maré, mas dão aula dentro da Maré para crianças e adolescentes moradores da Maré. Nós fornecemos esse conhecimento para eles. Olha, quem quer falar sobre a Maré? Fala. Não foi só o Censo Maré, não. Nós fizemos a cartografia também, fizemos o Censo de Empreendimentos Econômicos, mas nós temos outros trabalhos, outros projetos que compõem essa cesta de conhecimento. E o conhecimento das artes e da cultura é fundamental, porque ele é o mais mobilizador de todos. E é o que mais sensibiliza. Acho que fechar a sua fala esses tópicos, né, para a gente é muito importante, muito significativo, porque eu acho que foi o que inspirou a gente, né, em determinado momento, onde socialmente ninguém sabia o que fazer, sobretudo os especialistas, né, a favela se levantou para poder dizer, olha, a gente tem aqui mecanismos, estratégias e tecnologias que historicamente a gente já vem utilizando, desde lá dos mutirões, né, dos nossos avós e tal, e outras maneiras também de poder se cuidar. Então acho que foi isso que nos deu essa força para olhar um para o outro e falar, bom, hoje a gente vai morrer aqui esperando que alguém venha ajudar a gente, ou então a gente pode olhar um para o outro, pegar na mão do outro e tentar sobreviver ou diminuir isso que vai acontecer, a gente já está, né, posto aí. E aí quando a gente esperou, a gente se surpreende também, porque isso também não está tão documentado, então não é tão fácil, apesar de a gente ter a Prudência e outras favelas boas referências, mas essas referências delas não são marteladas na mídia, então faz com que a nossa percepção talvez fique curva, né? Mas a gente conseguiu, né, tivemos o apoio da FUFUS, e aí, entre todas as coisas que a gente realizou, a gente está aqui para apresentar essa
uma coisa para me discutir com vocês, mas uma coisa assim, quando a gente faz, ouvindo o termo comunidade carente, tem que qualificar carente de quê? Porque, por exemplo, qualquer condomínio aí, de bairro de classe média, de classe alta, tem uma carência absoluta de sociabilidade que a favela não tem, né? Esbanja, por exemplo. Então, todos os lugares têm suas carências. A gente precisa definir quais as carências de cada lugar. Eu moro no prédio, apartamentos, moro de 10 andares. Se morrer um vizinho meu, eu vou ter que perguntar um pouquinho quem era. Eu não sei nem o nome de todos os moradores do meu andar. Só que eu lembro. Imagina, isso é possível acontecer numa favela? Pode ser algum, né? Então, quer dizer, onde eu moro tem uma carência enorme de sociabilidade. Bom, obrigado mesmo. Vou ficar aqui até 8h30. É importante a gente poder ter essas trocas, né, de favelas, que eu acho que isso possibilita a gente poder enxergar onde a gente tem potência também, quais são as dificuldades que a gente está enfrentando para poder avançar. A gente vai falar um pouco agora da nossa experiência, né, aqui no pessoal do Telegram, e a gente tem aqui alguns slides para poder nos criar também, e aí, acho que nesse primeiro momento, vou falar para vocês que esse foi o primeiro curso, né, que a gente teve, muito baseado em outras favelas. A gente trouxe em algum momento o material, né, da Favela da Maré, da Favela da Cidade de Deus, da Rocinha, mas a gente também se inspirou em nós mesmos, porque a gente já tinha feito 2 vezes um censo que foi relacionado a Covid-19. Então, aqui estão as 2 principais momentos, né, de equipe que a gente montou na época. A primeira foto que está todo mundo ali paramentado foi durante a pandemia. Isso eu acho que foi em março ou abril, onde isso, a gente estava ali no barco, na praça do Cais do Balongo. Foi uma reunião no espaço público, com todas as demandas que precisavam, tem período, né, de higiene e tal. E a segunda já é aqui nesse espaço, onde inclusive a gente veio ocupar com essa ideia, né, de ser um espaço também para a própria Providência. Não sei se todos conhecem o histórico com esses 2 prédios aqui, mas esses 2 prédios eles foram construídos em 2011, depois de um acidente, né, que aconteceu com os comerciantes populares ali na Central do Brasil. Então ele foi criado pela Paz para abrigar esses comerciantes populares, mas não levou em consideração que o fluxo que alimentava os trabalhadores para poder comprar era o terminal rodoviário América Continental. Então, isso aqui fica extremamente ocioso. Hoje é ocupado, desde os nós, basicamente, pelos comerciantes que são da própria Providência, que atendem as próprias pessoas da Providência, porque é um lugar que está a mais à margem da sociedade ainda, da cidade, fica um lugar de fluxo, de trânsito, de ônibus, né, super complicado. E, bom, o que a gente tem ouvido aqui desde que a gente veio ocupando espaço, a ideia, né, o olhar para o equipamento ter cuidado. Como vocês podem ver, o espaço, né, é ótimo, porque está sendo ainda melhor utilizado, mas esse demanda também investimento. Mas estamos aí. A gente preparou, diferente do que foi o primeiro momento que a gente fez com o Covid-19, nossa ideia era tentar iniciar também os próprios pesquisadores, né, que são moradores, para que não pudessem replicar aquele molde tradicional de pesquisa, onde a pesquisa é toda produzida, né, o Alan Pro fala muito sobre isso, a diferença de projeto e processo, onde o projeto todo é pensado no escritório de arquitetura e aí depois vai para campo. Não, a gente pensou no processo. Esse processo, inclusive, foi muito mediado pelo pessoal do Telegram, e a gente pensou nesses encontros. Nós temos basicamente 8 encontros, fizemos o primeiro momento de boas-vindas, apresentamos a equipe do Telegram, depois a gente teve uma mesa falando sobre ativismos sociais de base comunitária de direitos humanos, com o Shaolin, com a Deise, que estava trabalhando na ação da cidadania na época, com o COG, que é uma liderança local também. No terceiro ponto, a gente falou um pouco mais sobre a importância das pesquisas nas favelas. Aí o Alan trouxe essa experiência dele lá do Complexo da Maré, do Alemão. E depois a gente falou um pouco também sobre o letramento racial e a história mesmo da Providência. E aí o professor Renato Leverson e a Camila Santos apresentaram um pouco dessa experiência, né? Eles trabalham com essa temática já há muito tempo.
e os outros encontros foram comigo, com a Dilma e com a equipe técnica do Negrano, o Stephanie participou, o Reginaldo está aqui também, não, o Reginaldo está. Mas a gente falou mais sobre qual era o aplicativo que a gente ia utilizar, né, qual era a metodologia, a ferramenta, os instrumentos, né, eles trouxeram os mapas, então foi um outro momento que a gente teve também de poder. Aqui estão algumas fotos dessas experiências. A gente já tinha dividido o território das duas períodos da Covid-19. Cadê? O primeiro ali é o professor Renato, e aquele lá é o Reginaldo, que eu tinha falado, estava aqui, representando a aula. A Stephanie está aqui também, que é quando a gente fechou alguma das experiências. A Shaolin está ali do lado, a Deise, a Alana, a equipe toda depois da experiência com a cidadania, onde a gente, após o apoio que eles cederam para a gente incluiu a categoria de segurança alimentar, que para a gente era muito importante, sobretudo porque eles estão muito próximos da gente. A gente acabou se tornando um comitê para poder receber esses alimentos também, então a gente já tinha um recorte territorial, ajudava a poder fazer essas entregas. E aí depois a gente começou a trabalhar a parte mais de mapa, né, cartografia, pensar esses questionários, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o material da Maré, isso foi para a gente uma possibilidade de poder entender o que de fato a gente queria pensar para a Providência. E até então, a gente tinha esse DGE, falando de uma ideia mais macro, a gente tinha aqui algumas coisas que a gente achava que era importante, e aí fomos para o debate, com todo mundo junto, né? O pessoal do Negrano nos auxiliando nesse processo. Alguns desses encontros precisaram ser online, né, com a equipe do Negrano, casa, e a gente aqui. E aí aqui tem alguns dos blocos. Eu vou falar rapidamente só para vocês terem uma noção, porque talvez a gente não consiga se aprofundar na análise toda, né, porque gerou um texto enorme, de mais de 80 páginas, e a gente trouxe aqui alguns índices para poder compartilhar com um pouco. Né? Mas a gente falou um pouco sobre, nesse primeiro momento ali da CELAI, que inclusive isso aqui era como aparecia para Coco, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com a ferramenta Coco. Não, né? Tá. Coco é uma ferramenta de levantamento de dados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, eu vou passar essa parte. Então, daqui a pouco eu falo, mas eles vão aparecer dentro desses formatos aqui para os pesquisadores na época, né? A gente debateu esses temas e aí eles vão aparecer. Então, no primeiro bloco vai aparecer a identificação e domicílio, no segundo bloco tem ali as informações sobre moradores, né? Condição de moradia, quanto tempo você mora nessa localidade, da pandemia, se você teve algum prejuízo de escolarização, quantas pessoas moram na sua moradia, gênero de morador, se você morou em algum lugar antes de vir para a Providência, nível de educação. No bloco de saúde tem perguntas como: houve algum falecimento por parte da Covid-19, da sua família? Qual foi o motivo específico? Né? Quem preside o seu domicílio? Ele possui marcas de vitiligo. Foi um tema importante que a gente pensou também para a Providência, porque a gente verificou que determinadas áreas tinham uma incidência maior de pessoas com vitiligo e de tuberculose. Então, na época, os moradores pesquisadores falaram: isso é importante a gente entender, porque tem muita gente aqui naquela área que tem vitiligo e muita gente dessa área que tem tuberculose. Então, a gente trouxe isso para saber se isso tudo está em outras partes do território. Quantas pessoas tomaram vacina, as três doses da vacina? Mais perguntas sobre o domicílio. Você tem algum tipo de documento de propriedade desse domicílio? Qual foi a forma de aquisição? Quantos cômodos possui na sua casa? Qual é a condição de ocupação dessa casa? No bloco 5, serviço de utilidade pública. De que forma é feito a coleta de lixo, relacionada a se tem ou não banheiro de domicílio, se os moradores desse domicílio recebem correspondência em casa, enfim, perguntas relacionadas ao domicílio, né? Qual frequência ocorre a coleta de lixo dentro do seu domicílio?
E aí vale ressaltar que a Previdência ela tem algumas entradas que passam carro, né, que chega ali, carro político, caminhão, e outras que são mais adensadas, que são as partes mais específicas que você precisa, que é como a gente chama de arrasto, né? Você precisa levar até determinado local para que eles possam retirar. Trabalho em renda. Está todo mundo me ouvindo? Estou falando. Tá? Vou tentar falar mais alto, beleza. Trabalho. Se nesse domicílio se alguém recebeu ou recebe alguma renda de programa social, se tem alguma pessoa que está em situação de atual emprego, se você realiza alguma atividade de trabalho na sua própria casa, na parte de segurança alimentar, e aí foi, enfim, a gente já parte de segurança alimentar, pegou um método específico de segurança alimentar, como é que chama, né? MIA, que é o mecanismo específico que a cidadania utiliza, baseado em tese, mestrado, doutorado, para trabalhar segurança alimentar nos seus variados níveis. E aí, mais outros, né? Sociativismo. Então, a gente identificou qual era a religião das pessoas do território, se na sua própria residência você fazia parte, né, de alguma relação de mobilização social também. No bloco 9, para o próprio, aí era o próprio pesquisador também responder, né? A rua Beco Viela, onde localiza o domicílio pavimentado, o domicílio está localizado, onde está localizado. Isso aqui ajudava também a gente a entender aonde aquele questionário estava sendo respondido. E um outro ponto também que era importante era que esse mapeamento que estava sendo realizado, ele tinha um georreferenciamento, tinha uma marca para a gente poder identificar aonde aquele questionário estava sendo respondido dentro de todo o mapa que a gente tem. Porque era uma preocupação que a gente tinha também de ter todos esses dados e depois vai lembrar quem é a casa 1, casa 2, onde está, então a gente tem aí, daqui a pouco para mostrar um pouco mais. Mas essa aqui é a ferramenta. Não, é só para destacar que a gente acabou, né, compondo esse conjunto de questões, né, baseado, claro, a experiência da Maré foi uma inspiração para a gente, mas a gente também tomou como referência os questionários do IBGE, né, então aquelas perguntas, elas precisam ver também com perguntas que costumam ser feitas, né, pelo IBGE, mas ao mesmo tempo também tentando incorporar preocupações, né, dos moradores aqui da Providência. Então, quando o Hugo falou, por exemplo, sobre a questão do vitimismo, né, isso apareceu numa conversa nossa, quando a gente estava falando do Covid, e acho que foi a dona Edilma que chegou, olha, pessoal, aqui tem notado, isso apareceu muito, né, questões relacionadas ao vitilismo, que é aquela doença de despigmentação da pele, né, e então vamos incluindo no questionário, né, aí apareceu a Fundação da Cidadania com essa preocupação mais direcionada para a segurança alimentar, né, então a gente tenta incorporar, né, a gente incorpora, né, a preocupação e a ênfase na questão da segurança ou da insegurança alimentar nesse método que divide, né, em alguns níveis de insegurança, que vai dar segurança alimentar até aquela segurança grave, né? Então, assim, nesse primeiro momento, o que a gente pensa, né, Sérgio? Só falando um pouquinho da gente, a gente faz parte do Negram, né? Eu tenho um vínculo com o Negram, mas, assim, tanto o Renato quanto eu, né, a gente faz parte do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, que é um instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, dedicado a questões urbanas, né, que busca pensar formas de planejamento. Né? Geralmente o planejamento tradicional quem faz é o Estado. Né? O Estado chega lá e então, é assim, assado, que o próprio esse território, e as pessoas que vivem no território não têm voz. Né? Não tem protagonismo para dizer o que eles querem das suas comunidades. Né? Não tem protagonismo para dizer como eles pensam a sua situação atual, a situação futura, né, da sua comunidade, se eles querem um hospital, se eles querem uma creche, uma quadra de esportes,
E o nosso trabalho lá no nosso laboratório, a gente tem um laboratório, né, essas coisas de universidade, né? Temos um laboratório chamado Estado, Território, Trabalho e Natureza, que abarca justamente o DEGRAN e um outro núcleo que eu faço parte, que é o núcleo experimental. O Renato também, a gente está sempre, né, fazendo coisas conjuntas, que é o núcleo experimental de planejamento conflitual, ou seja, a gente busca abordar também contextos em que as pessoas acabam tendo que pensar o seu território num contexto de ameaça, num contexto de conflito. Talvez você já tenha ouvido falar da Vila Autódromo, né, que foi quase toda removida no período das Olimpíadas. Né, a situação do pessoal das Vargens, que está sendo em várias áreas ameaçadas de remoção por conta da expansão do capital imobiliário, dos projetos da prefeitura. A gente busca trabalhar justamente nessas situações, né, onde as pessoas têm alguma urgência. Não era exatamente esse caso aqui, mas a gente achou que também, né, a gente podia combinar esse conhecimentos no sentido de dar um protagonismo, né, às pessoas que vivem no território, né, para que elas possam dizer o que elas querem daquele território, para que aquilo que a gente produz seja um produto que instrumente a luta política, a luta para permanecer naquele território, a luta para acessar melhores serviços públicos, a luta por equipamentos públicos. E nisso a gente acredita que o protagonismo das pessoas é absolutamente fundamental, né? Então, por isso, nesse primeiro momento da organização do censo, a gente já começou, né, a tentar incorporar, claro, as preocupações de vocês, né? E na medida que a gente foi avançando, né, a gente tentou, com a cartografia social, envolver vocês na própria leitura do território e na própria marcação, né, do que vocês desejavam para aquele território. Então a gente acredita muito no protagonismo das pessoas que vivem no território, que têm plena capacidade de dizer o que desejam, né, e que têm plena capacidade de instrumentalizar. E o nosso papel aqui é tentar ajudar, né, com essa nossa formação. Eles são geógrafos, eu sou sociólogo, o Renato é geógrafo, Stephanie da arquitetura, Reginaldo, arquiteto urbanista, Stephanie. Enfim, a gente tenta de alguma maneira combinar aquilo que a gente aprendeu, né, na universidade para apoiar, né, para tentar dar uma força, né, para que vocês possam dizer aquilo que vocês desejam desse território. Porque é isso que a gente acredita, né, que todas as pessoas têm plena capacidade, né, de dizer o que querem do seu bairro, da sua comunidade, né, e com isso que a gente produz, né, como disse o Dal, isso aqui é só o começo. A gente pega isso aí e vai fazer a disputa, né? Em muitos casos, a gente fez planos populares, por exemplo, né, como o da Vila Autódromo, que evitaram, digamos assim, o pior, né? A remoção aconteceu em grande medida. Mas a gente mostrou, com a linguagem que a prefeitura usava, a partir da perspectiva dos moradores, que era totalmente desnecessária aquela remoção, que o Parque Olímpico podia ter ficado ali, né, mantendo a comunidade e mantendo as obras da Olimpíada, né? Então a nossa ideia é essa, a partir Claro, a gente tem algumas preocupações, né, em relação às informações e a forma como a gente coleta essas informações. Então por isso a gente usou, por exemplo, o Kobo, né? O Kobo permitiu a gente escapar um pouco dessas bases de dados que são controladas principalmente pelo Google e pela Amazon, né? A gente sabe, qualquer coisa que a gente bota ali vai parar na base do Google. Você pedir para o Google o mapa de por onde você caminhou dos últimos 3 meses, ele vai te dar o mapa de todos os lugares que você esteve, né, nesses últimos 3 meses. A gente não quer ser, né? A gente fica meio assim deles saberem tanta coisa da gente, né? Também tem uma coisa, a gente tinha feito os 2 primeiros mapeamentos da 2019, utilizando o formulário do Google,
e a gente ia começar a trabalhar com dados muito mais sensíveis dos moradores. A gente, obviamente, tinha entendido também outros históricos da ideia de lideranças de favela que sofreram algum tipo de retaliação uma vez que esses dados começavam a ser levantados. Então, a gente sabe que um ambiente como o nosso tem ali uma série de atores que estão estudando o território, então a gente queria salvaguardar a nossa vida, né, das pessoas que estavam trabalhando conosco, porque a nossa responsabilidade do estudante, e pegar e utilizar esses dados nos fins que eles têm, que é a luta por direitos, né, pela dignidade das pessoas. Então, quando a gente começou a discutir sobre a possibilidade de organizar esse levantamento de algumas ferramentas, as NEFs, se não me engano, foi quem apresentou para a gente um pouco. E aí a gente viu que era uma ferramenta acessível, fácil, apresentamos para os pesquisadores na época, né? E aí eles também, por ter uma facilidade, né, muito próximo da linguagem do próprio celular, eles acharam que seria possível. E ainda tinha uma coisa que é mais legal. A gente conseguia acessar pelo computador e aí conseguia fazer esse levantamento que eles estavam puxando em campo, a gente conseguia ter uma métrica daqui do escritório, dividir um pouco mais. A Alessandra fez a supervisão, sabe o que para falar? Não, só queria pontuar que essa ferramenta Corvo, né, que veio, chegou para ajudar, né, a equipe nessa, para ter embasamento, né, mais propriedade, né, para a gente poder. Eu tinha tido contato na Redes da Maré, né, porque eu também eu fui da equipe de segurança pública há tantos dias como estagiária de serviço social. E aí, eu trago um pouco dessa experiência também de campo. Você falou aí dos dados, né, de olho na Covid, antes eram os dados do Maré de Direitos, né? Ainda tem. O olho da maré. O olho na maré. E aí o que acontece? Para a nossa equipe, para mim, por exemplo, eu tinha tido esse contato na Maré e cheguei aqui na equipe e vi que o Negran, junto com a coordenação, apresentou essa ferramenta também para ser trabalhada aqui na Providência. Eu pensei assim, né, porque é uma referência, né, a rede em construção, assim, coleta de dados. Pensei, caraca, o trabalho tá sério mesmo, porque, né, ter acesso a uma ferramenta dessa nas nossas mãos, eu ter visto que isso deu muito certo lá na Maré. Eu também participei da pesquisa de primeira infância, que também foi com esse sistema. E aí eu falei, cara, estamos no caminho certo, né? E aí eu assim, queria só pontuar isso, que essa como é que a gente fala? Essa troca, né, com a Maré, essa conexão sempre ela está presente, latente na nossa caminhada do mapeamento também, do nosso mapeamento da Providência. É muito emocionante ouvir isso que a Alexandre está falando, porque a gente está no centro da cidade do Rio de Janeiro e por vezes quando a gente vai conversar com outras favelas, né, as pessoas sempre acham que a Providência está privilegiada, né? Que a gente, enfim, está aqui, né? Tem um certo controle, né, da violência e tal, que não é um histórico da Providência, né? Sempre foi muito complicado. Mas é isso, assim, que a Alessandra está falando, assim, como é que a utilização, por exemplo, de uma ferramenta, uma experiência que ela teve em outro lugar, isso empodera para ela poder olhar para a gente poder olhar para a gente e falar, caraca, que legal que está tendo isso aqui, porque isso está sendo novo para a gente também, né? Ter o Negrão chegando e olhando para a gente, então, acho que é um processo, por exemplo, a Maré viveu lá no Centro. Mas isso para a gente é muito emocionante, assim, porque era a certeza de que a gente estava tendo credibilidade. Durante o processo tem suas dificuldades, né, que a gente vai enfrentando, mas é muito legal, assim, poder saber que a gente estava no caminho certo, de que a gente está querendo produzir alguma coisa com seriedade, sabe? Porque nem todo mundo consegue compreender quando a gente está produzindo essas coisas, né? As pessoas precisam de coisas mais práticas, né? Táteis, né? Tipo, quando a barriga bate a fome, irmão, precisa me alimentar. Quantidade,
que esses caras estão fazendo, os moradores estão no meio da rua, de novo, depois não sei mais quantas pesquisas que já tinham sido aqui. A gente nem publicou nossa pesquisa, tipo, lá estamos na campo, porque já tinham passado uma pesquisa no Pereira Passos, já tinha passado a morar da Secretaria do Estado, aí o pessoal do Gerando Falcões também estava fazendo mais uma, tinha mais uma, a gente era tipo a quinta, assim. E a diferença era que a gente era os próprios moradores. Eu acho que esse foi o nosso diferencial, porque a gente já levantava mais responder questionários, perguntas. Mas enfim, essa aqui é a cara interna do Google, e aqui, essas letrinhas aqui são as iniciais dos pesquisadores. A gente conseguia acessar, né, pelas abas ali o formulário, as perguntas, cada dado que a gente tinha, inclusive por área, para você fazer um certo recorte. Ele já te entrega em alguns formatos específicos, né? Pizza, assim, sabe? Ou em escala, então isso é legal, isso é uma ferramenta muito importante. Essa ferramenta também nos permitia, a gente possibilitava fazer um georreferenciamento. Então esse aqui foi o primeiro dia que a gente foi a campo, tentar entender como é que estava a calibragem. A calibragem desse georreferenciamento. Então, a gente georreferenciava, por exemplo, aqui a praça de cima, que é a Quadra da Briggs, que é onde está essa foto, bem perto aqui. E aí, por vezes, no aplicativo está aparecendo lá na Baía de Guanabara, ou em outros lugares. Aí, o pessoal da equipe foi entendendo para poder ajustar para essa calibragem ficar mais próxima. A gente não conseguiu fazer perfeitamente dentro das casas mas fica muito próximo com os questionários que cada um está fazendo. A gente consegue ter as amostras por área, sabe? Isso foi muito importante. Aqui é uma outra ferramenta, que eram os cadernos de selagem. Então, a gente tinha todo um território, esse território foi dividido, como vocês podem ver ali naquela primeira foto lá, em diversas áreas. E aí cada morador, cada dupla de morador ficava com uma área específica. Então, você tinha como se fosse um zoom para poder esse morador fazer o levantamento daquelas casas, né? Inclusive fazer essa varredura, assim, fazer essa cobertura. Não, esse pedaço, a área 1 quase toda já foi feita, a área 2 não foi feita ainda, sabe? Então, isso ajudava a gente a ter uma dimensão maior, sem falar que os próprios moradores eram muito conhecidos, são muito conhecedores das áreas, né? Então, isso ajudava. Quando tinha algum problema, inclusive, uma outra coisa que eu esqueci de falar, o Google ele funciona offline. Isso é uma diferença, assim, colossal, porque a gente está falando de recursos, era menos custos para fazer esse levantamento de dados, a gente precisava estar mostrando tudo para por isso que a gente fazia, então a gente estava pagando na época a internet, e aí todo mundo vinha para cá, e aí depois de ter preenchido todos os levantamentos ali, os questionários, ficava no Google, aí chegava aqui, eles subiam para a plataforma, e aí a gente conseguia fazer, né, a anexação desses materiais, depois o pessoal que aí foi uma outra equipe para trabalhar esses dados. Mas ali tem duas fotografias, uma da amostra do mapa maior, né, e aqui vem uma área, a regionalização, né, para uma área mais próxima também. Esse caderno de selagem que eu mostrou ali foi esse recurso que a gente utilizou para tentar resolver esse problema da calibragem do GPS, né? A gente conversou, um dos parceiros também cedeu esse material para a gente fazer o Cruz, o IPP, Instituto Pereira Passos, e conheceu esse mapa de selagem para a gente realmente corrigir a defasagem da localização do GPS no aplicativo. Tem um mapa de selagem preenchido, muito bom ver aqui a Aleda, a Liliana, o Bruno que fez a mapa aí, que era isso, eles iam marcando, não, ó, a selagem, o GPS está dando aqui, mas não é aqui, o mapa de selagem é aqui, aí o Paul, né, fazendo muito isso, não. Sabe que essa casa não especializado que ele entrou na faculdade, né? Geografia. Que maneiro, interessante. Eu não estava legal no processo. É isso, assim, a gente contou com esse auxílio, né? Auxílio não, e é mais fundamental que é o conhecimento de vocês. Assim, não, esse beco é aqui, essa casa é aqui, e aí esses atores estão articulando, né? O senso maré fundamental, mas o IPP também são lugares que muitas das vezes os pesquisadores do próprio IBGE não conseguem alcançar, talvez por receio, né, por não conhecer muito bem o território, não conhecer muitas dinâmicas, né, que atravessam a vida dos moradores, né. Então, assim, nesse sentido, essa ferramenta também ajudou muito, né, no campo
ser morador mesmo, né? De conhecer o território e a gente saber aonde os pesquisadores, inclusive do IBGE, não iriam caminhar. Então, os nossos pés estavam lá. Entendeu? É impressionante o campo que a gente conseguiu. A Alessandra, todo mundo assim, conheceu, estava olhando, e esse processo da parceria, da identificação dos moradores também, né? É isso. O Bolsonaro talvez tenha sido uma divisão de águas no receio das pessoas de receber a funcionária do IBGE, de responder as perguntas, e aqui esse diferencial, os moradores do território, sobrinhos de fulano, filhos de fulano, morador daqui, fazendo essa... Foi importante para esse processo de confiança mesmo. Então, é isso que eu queria te fazer. Para dentro da favela, a gente não é... Eu não sou o Hugo Oliveira, né? Eu sou o neto da Dona Maria, o filho do Suede, eu sou filho da Edilma, a Alessandra, companheira do Negão, sabe? Então, isso é um diferencial que a gente nem consegue tangibilizar muito bem, né? Por a gente ser mais conhecido na nossa comunidade, era mais fácil a gente conseguir a resposta dos moradores, porque muitos não respondem no IBGE, na nossa comunidade. E esse é o Q-Field, a ferramenta que a gente usou, que aí nos auxiliou nesse processo. Está aqui, né, o caderno de mapa de selagem, mais fácil para uma qualidade maior para que vocês poderem ver e fazer esse Esse caderno do mapa de selagem aí tem 10 áreas, né? E aí essas 10 áreas elas foram feitas aqui, assim, foram divididas aqui, um processo de regionalização dos moradores monitores, né? Foi aquela foto lá com os lotes, né? Aquela pessoa estava marcando, o pessoal marcando, tudo aqui assim. Essa aí. Esse foi o processo de seleção do território das áreas. E assim, é um processo de apropriação mesmo desse grupo, do comitê, do território, assim, de entender como é que vocês entendem o que é a providência, como é que vocês entendem o que é o complexo da providência. Acho que isso é fundamental, assim, ó, Pedra Lisa, pra gente, faz parte do complexo da providência, como que é do outro lado, né, lá do presidente Vargas, também parte do complexo da providência, então é um processo de identificação e regionalização, só essa experiência produziu, assim, é um mapa realmente inédito nesse sentido de ser uma apropriação do morador. Não, aquele poder público não reconhece o que envolve, por exemplo, talvez como parte da providência. Mas esse grupo daqui falou, não, se tiver política pública para aqui, tem que ter política pública para lá, tem política pública para a região da Bandeira de Isso, enfim, a gente foi lá, né? Assim, inclusive, né, essa questão da regionalização decidida pelos moradores está incluída na categoria automapeamento, né, que a gente falou um pouco até agora. O automapeamento ele inclui dois processos. Um esse da eleição, fronteirização feita pelos moradores, tanto desse complexo, né, como das áreas, da subdivisão de áreas para a atuação dos licenciadores, né, da Providência. Inclusive a toponização também, né? Com essa questão do automapeamento, são muitas ruas, né? E elas não tinham nome, né? A gente foi atrás do carteiro, né, da comunidade, da menina da clínica da família, para ir nomeando as regiões, né? E palmeando mesmo. Porque assim, muitos CNMs, né? Não tem uma visão muito global também da comunidade, né? Conhece muitas suas respectivas áreas. A outra parte do automapeamento, ele é reflexo do automapeamento, não. O automapeamento é reflexo da utilização dos dados censitários já, né? Quando a gente já tem esses dados, a gente faz os mapas temáticos que a gente vai ver posteriormente. Então tem essas duas fases do automapeamento, né? Da construção pelos próprios moradores do que vai ser mapeado e desses mapas temáticos dos dados censitários. A gente está falando muito sobre o censo, mas na verdade a gente produziu três materiais, né? Foi o censo, depois a gente fez o automapeamento e uma cartografia social também, que aí essa última parte aqui também foi um momento onde a gente produziu isso em parceria com os próprios moradores, que a ideia é entender um pouco melhor sobre como é que eles enxergavam o próprio morro, né? Para além das perguntas que são mais técnicas. Então, a gente se baseou nessas 6 perguntas aqui, que é o que você conheceu de novo do território através do recenseamento, né?
Se você fosse trazer uma pessoa querida para apresentar a Providência, o que você mostraria? Por onde você se viu no território? O que você sente falta no território? O que existe no território que pode ajudar a resolver esses problemas? E o que você colocaria no mapa futuro da Providência? E aí essas perguntas, elas iam sendo respondidas e a gente foi criando esse mapa baseado nesse mapa, nos mapas que a gente já tinha. A gente colocou esse papel, papel manteiga, e aí a gente foi criando esses pontos, né, onde são já bastante referenciados aqui dentro da Providência, né, pontos sensíveis para a gente, que vai desde sei lá, do Bar da Jura, que é super famoso, super conhecido, mas a Almirante, que tinha sido visitado pela primeira vez pelo pessoal do Migrã, que era na casa, em cima da casa da Elisa, que a Cintia da Cauã, né? Que era em cima também, que era um ponto, né, estratégico também. Eles pegaram e caiu do sol, assim, foi apaixonante. Voltou, apesar do cansaço, falando: caraca, a gente foi num ponto alto, incrível, para passar, e cara, tem mais pessoas irem lá, enfim. Vários outros pontos que foram sendo marcados. E aqui tem algum para falar? Não, é só aqui eu acho interessante dessa experiência que a gente teve, esse processo que foi incorporando cada vez mais a apropriação do território, né, por parte de quem compôs a experiência. Né? A gente começa com o censo, né, a experiência de circular muito no território, né, como você estava falando, às vezes o pessoal conhecia mais a sua região, né, mas acabaram circulando, né, e em certo sentido, entendendo e tendo uma facilidade muito maior de se localizar no mapa quando a gente começou, né, a preparar também os processos de automapeamento. Né? E aí aquela história, se não tem nome de rua, são vocês que vão dar o nome. Né? São vocês que vão dizer qual é o nome daquela rua. Vamos decidir isso coletivamente. Né? Vamos perguntar para as pessoas. O próprio morador da rua. Não é? Exatamente. Respeitar claro, o morador da rua, né? Os moradores que moram ali, que tem que dar nome. E somos nós. Como é que vocês chamam essa A árvore do museu foi muito isso, né? Acabei de falar isso também. Vocês com a gente na Maré, de 815 logadores, 105 tal, a gente listou sem nome. E aí uma sugestão para vocês agora, façam uma plaquinha, botem lá nessa rua, tem o nome escolhido pelos moradores. Façam a placa e botem lá. A gente fez essas placas na nossa oficina de azulejaria, com as crianças e os jovens adolescentes da Maré. E aí o processo da cartografia, ele ficou mais facilitado, né? Porque a gente já vinha com toda essa experiência no território de vocês, né? Tinham circulado, já tinham, né, se localizado aquelas oficinas que a gente fazia, cada um se marcando, olha, aquela rua, né? E aí foi ficando cada vez mais fácil. E aí a gente chega na cartografia social, né? Ou seja, que é uma proposta na qual as pessoas que participam são os cartógrafos, são aqueles que fazem o mapa. Sacanagem é para quem não sabe desenhar, né? Oi? Não, mas a gente deu um jeito. Você lembra que a gente deu um jeito aqui, botamos, e cada um foi marcando junto, colocamos aquelas perguntas, né, que acabou produzindo o mapa, né, da visão dos crias, que buscava destacar justamente os pontos que são importantes, que são significativos, né, para vocês aqui no território. A gente propôs também, que a gente um dia pretende pensar em completar essa experiência, né, com o mapa do futuro. Né? Por que o mapa do futuro? Como é que eu quero, né, a minha comunidade, o meu bairro, né, meu local de moradia no futuro? Né? O que eu posso vislumbrar e colocar ali? Olha, aqui eu queria uma creche, aqui eu queria uma quadra de esportiva, aqui eu queria uma biblioteca, aqui eu queria um centro cultural. Né? Ou seja, vocês estão exercendo assim, né, o poder de planejar, né, de vislumbrar o futuro e de colocar aquilo naquele território. Isso aqui serve de demanda, gente. A gente pode pegar um mapa desse e falar, olha só, a população está sentindo falta desses equipamentos aqui. Né, no território são esses os desejos, né, as necessidades que
estão colocadas aqui nesse mapa, que é o que efetivamente a população quer. Isso é exercer a cidadania, né? Pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria, né? Para a gente não ficar referindo dos grandes projetos, né? De prefeitura, governo do estado, enfim, né? Sem que a gente seja consultado, né? Que a gente tenha qualquer ingerência sobre essas decisões. Então a gente quer fortalecer sempre a capacidade decisória, né? Das pessoas que estão ali, vivendo o cotidiano, estão vivendo, né? No território, e que para a gente tem o pleno direito de também dizer o que elas querem, né? Das suas comunidades. Eu vou avançar, porque o tempo hoje. É isso. Obrigado. Eu tenho uma outra agenda essa loucura de. Não, acho que também. Boa noite, eu sou Richard, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, sou da Fiocruz e coordenador executivo do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro. Eu queria primeiro parabenizar, né, mais uma vez, né, o SOS Providência, a Galeria Providência, por essa ação do projeto apoiado pela Fiocruz. Essa foi uma das ações que a gente teve muito carinho e tentou, na medida do possível, fomentar, flexibilizar, entender as dificuldades do território, por entender que o território é dinâmico, né, e as complexidades da produção de dados a partir da vivência local, né? Então a gente teve muito carinho por tudo que está sendo apresentado aqui. E eu queria fazer 5 comentários muito rápidos. O primeiro é que eu acho que é tão importante quanto o mapa físico, né, a cartografia apresentada, o mapa do futuro, é a produção do processo, né? Eu acho que isso é muito legal de estar sendo falado, porque até agora eu queria saber quantas pessoas tem na Providência, né? Em última análise, um censo, e essa informação ainda não chegou, mas tão importante, ou até mais do que isso, é a gente entender como a gente conseguiu, como vocês conseguiram chegar nessa construção. Então, eu queria muito dizer que, de fato, a gente precisa de um seminário ampliado para discutir as construções dos processos que se deram, para além dos dados e dos resultados em si. A segunda questão que eu queria trazer, né, para além de parabenizar, e você muito rápido, é dizer que a gente tem se aproximado muito do IBGE ultimamente, né? O IBGE também tem feito muitos movimentos de aproximação junto à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para rediscutir, né, e ampliar o processo de parcerias com relação à própria composição nomenclatura do que a gente pensa que é favela a partir das informações oficiais, né? E a gente tem um grupo de trabalho, a gente tem participado desse processo. Teve um encontro nacional há menos de 2 meses atrás em Brasília, que nós estivemos discutindo essa agenda. Subnormal, eu acho que essa é a única certeza que a gente tem, né? Que aglomerados subnormais não nos representam, e essa é uma certeza dentro do IBGE, inclusive, e as possíveis nomenclaturas para se definir favelas já começam com favelas no nome, né? Então eu acho que são um avanço conceitual e político e muito a partir das demandas das populações de favela do Brasil inteiro, sejam favela ou outras nomenclaturas de autodenominação do que a gente entende como favela aqui no Rio de Janeiro. E a partir disso eu queria sugerir da gente fazer um movimento, a gente pode fazer esse movimento, né, de induzir um diálogo com o IBGE para a gente poder apresentar dados como o Censo da Providência, iniciativas como o Plano de Ação do Alemão e tal. E por que eu estou sinalizando isso? Eu estava aqui recebendo mensagem do Marcelo Campos, né, um docente da Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, pedindo os dados, porque tem um coletivo muito significativo na Rocinha querendo fazer a mesma ação da produção de um censo Rocinha. Então, a gente tem iniciativas, já tiveram outros que já nos procuraram no contexto do Plano de Saúde Integrado, favelas da Fiocruz, para apoiar iniciativas como essa, que tenham um foco mais diretamente para diagnosticar as demandas de saúde a partir das populações de algumas favelas. Então, a gente tem interesse em apoiar iniciativas como essa, e a gente pode induzir, quer induzir um diálogo com o IBGE formalmente,
gerência de geociência, a galera, para pensar essas aproximações da produção de dados a partir dos territórios de base popular. Então, eu acho que fica aqui uma contribuição nossa, então a gente se coloca disponível para fazer esse estudo. Então, para o ano que vem, né, a gente produzir esse encontro e na nossa parte a gente coloca esse lugar do Fiocruz para fazer essa mediação, apresentar os dados do censo e outras iniciativas de mapeamento popular que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, para ver o que a gente pode disso subtrair e pensar ações coletivas. Esse de um lado institucional. E finalizo dizendo assim, com muito carinho, só parabenizar, muito bom ter o Negran nessa parceria, o FRJ é parceiro institucional formal dessa agenda, e é muito bom ver também a concretização da UFRJ a partir dos seus laboratórios, núcleos, institutos, complementares, junto a cada um dos projetos. A UERJ também, eu vim da UERJ, eu estava na UERJ, no nono andar com o pessoal das ciências sociais lá, que é parceiro de cidades, é parceiro do projeto da FASE. E isso é muito legal, né? Como é que a gente tem conseguido, né, envolver com muita qualidade as universidades, institutos federais na construção dessa agenda. Eu quero muito parabenizar, porque eu acho que o mais legal que a gente tem conseguido produzir, de fato, é essa articulação institucional, né? E com as organizações da sociedade civil na construção desse processo. Então, muitos parabéns, né? Eu vou ler cada um dos dados, até porque o Marcelo Couto já mandou e-mail, já respondi, pedindo para vocês enviarem. Então, contem conosco e vamos organizar para os primeiros 2, 3 meses do ano um encontro com o IBGE para a gente apresentar isso e quem sabe, né, como a gente pode fazer junto com o dicionário, assim, uma grande mostra da produção de dados, né, um grande seminário para que a gente consiga evidenciar essas experiências, né? Então, da nossa parte, tem financiamento para apoiar essa agenda, um grande seminário, uma grande mostra, para visibilizar e trazer a galera. Porque foi muito legal essa experiência de trazer a galera para ver o que é esse trabalho. Vou passar bem rápido, então, para que a gente possa ver, tentar aproveitar. Essa parte da edição de áreas a gente já falou. Aqui tem um pouco de como ficam algumas amostras, né, no mapa, dentro dessas 6 áreas. Aqui está sobre a legenda de quem respondeu, de quem assinou. Não passa devagar. O pessoal está aí, daqui a pouco precisa ir. Mas beleza, vai estar disponível. A gente vai colocar na bio, lá no próprio Instagram, para vocês poderem acessar a apresentação e também o relatório, que acho que fica mais fácil da leitura, né? Mas é isso. Então, a gente foi em 146 estabelecimentos comerciais, visitamos 52% dos domicílios da Providência, unidades habitacionais foram 2.897, questionários respondidos 1.456, num contingente populacional de 3.965. Né? Ou seja, baseado no censo de 2010, esse contingente populacional, ali a gente conseguiu ser um número um pouco maior do que o próprio IBGE. Né? Então, aqui também tem uma leitura de gráfico do tempo que a gente levou para poder fazer esses levantamentos e a quantidade de pessoas que estavam em casa, né, que revisaram, e de questionários respondidos também. Aqui tem relação com as toponímias que o Diego estava falando, né? Para quem não entende, toponímia é o nome das ruas, que a gente colocou alguns levantamentos que a gente fez. Aí a gente ia conseguir contabilizar por semana a quantidade de questionários que estavam sendo respondidos. Né? Aqui não tem as contagens das semanas, que a gente precisou avançar, mas a primeira semana foi 400, a segunda 421, depois diminuiu, depois aumentou, e assim sucessivamente por semana os questionários sendo respondidos. E aí aqui tem um resumo de alguns dados sobre a Providência. Né? Então, a gente identificou que 28%, quase 29%, né, de pessoas, quase um terço das pessoas tiveram Covid, né, quase um terço desses lados. Ou seja, 75% de moradores da Providência são negros, autodeclarados negros ou pardos.
também, né? Acho que isso é um dado, sobretudo quando a gente pensa na pequena África, na discussão do território, que é preto e tal, não sei o quê. Aonde está isso no Porto Maravilha? Porque ali só tem museu. Aonde está isso na Roda Gigante? Então, a população, quando a gente pensa pequena África, essa ideia que o entorno de prazeres falou e que até o Estado, hoje ela se concentra nesse local aqui, que é o Morro da Providência, Pedra Lisa, Rincon, né? Todo esse pedaço. 37% dos moradores estavam desempregados na época da pesquisa, ou seja, a dificuldade de acessar emprego, né, muito grande, constante. 66% dos moradores são mulheres, ou seja, se a gente fosse fazer aí um desenho, né, o morro teria cara preta e feminina. Foi identificado que 70% dos lares, né, estavam com algum tipo de insegurança alimentar, né, ou grave, ou média, ou leve, que para a gente é muito grave. E isso também contrasta com as características da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil também, se eu não me engano era 15%, então aqui é bem maior. A gente teve questões relacionadas ao abastecimento de água. Depois que entrou Águas do Rio, ficou ainda pior, né? A gente, 2002 foi um ano de transição entre a cidade e Águas do Rio, a gente já tinha identificado muito problema, de lá para cá ficou ainda pior. Na categoria de educação, 47% dos moradores possuem apenas o ensino fundamental completo. 100% dos moradores não foram consultados com relação ao teleférico. Pode perguntar. Quer falar? Nunca fui lá nesse teleférico. Aí a gente fez algumas possibilidades de análise desses dados. Aí tem um recorte maior aqui para a gente poder identificar aonde estão essas pessoas pretas, pardas, amarelas ou indígenas também. Aí está aí o espaçamento, aonde está isso pelo território, aonde está esse tipo, né, as categorias das pessoas, a concentração, auxílio, né, governo, programa social também, pessoas que recebem, pessoas que não recebem, que receberam durante a pandemia também tem aí uma espacialização. Nos últimos 3 meses, os moradores desse município comeram apenas alguns alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou? Sim ou não? Aí tem ali uma porcentagem falando sobre segurança alimentar, né? Se tinha acesso a alguma cozinha comunitária, um restaurante popular, algum banco de alimentos, também tem respostas. Aqui o perfil de gênero, né, por segurança alimentar também. Aí tem ali as legendas, né, SA, segurança alimentar, e segurança leve, média e grave. Enfim. Acho que uma coisa interessante, por exemplo, dessa tabela é que a gente vê a relação entre o recebimento dos auxílios e a insegurança alimentar. Então, assim, pessoas que recebem auxílio têm uma chance muito menor de sofrer insegurança alimentar. Daí a gente vê a importância do papel do Estado, né, do papel dos programas sociais, né, na diminuição da insegurança alimentar. Aí, enfim, tem muito recorte sobre segurança alimentar, que era uma das nossas maiores preocupações, né? Entender como é que o morador está em relação à sua alimentação. Aí também um outro recorte, a gente fez muito esse recorte porque quem foi um dos nossos patrocinadores foi essa cidadania, então para a gente é muito importante, mas o relatório está grande, dá para a gente fazer outras análises, possibilidades de análise são qual a referência de frequência de abastecimento de água no seu domicílio, e aí tem de 4 a 6 vezes, de 2 a 3 vezes, uma vez por semana. A espacialização desse abastecimento de água também. E aí fica muito nítido que essa parte aqui, que é uma parte que é ou a ladeira do livramento, ladeira do Barroco, ladeira do
Marias, tem muito mais abastecimento, inclusive o abastecimento é diário, do que a parte mais alta do morro, que é onde estão as áreas mais adensadas e é onde é identificado historicamente como a parte da favela, sabe? Tipo de imóvel, você tem, você ou algum dos residentes se contraíram, né, Covid-19, uma porcentagem também. Aí a espacialização, a divisão por chefia de casas, né, comandada por mulheres, um gráfico de situação de emprego, quantidade de desempregados, trabalhos ocasionais, autônomos, estudantes, aposentados, outras atividades, trabalho em tempo integral. Aí aqui é casas, né? E aí, para terminar, a gente também, com o pouco recurso que a gente tinha da Fiocruz, que depois passou para a Ação da Cidadania, a gente fez vídeos que era para poder mostrar também um pouco do processo que a gente teve, né, para poder fazer esse levantamento. Desde o início da pandemia, eu acompanhei os moradores do Rio e nós temos no campo para o monitoramento das pessoas que estavam suspeitas e das pessoas que estavam contaminadas pelo coronavírus. Nós percebemos que o recurso tinha abandonado, né, a nossa comunidade. Desde o início da pandemia, né, historicamente, os nossos direitos, né, são violados e com a pandemia essa situação se agravou. E aí a gente percebeu quando a gente houve pessoas mortas dentro de casa, no nosso território, que a gente tinha duas opções: a gente aguardava dentro de casa, ou a gente ia para a rua para tentar entender um pouco como é que estava o nosso cenário. Tem mais dois, também são cortes, né, que a gente fez só para ter como registro. É só mais um e a gente termina. Essa
atividade que eu tinha comentado, né? Que foi as três conceitos básicos. Eu tinha isso, né? Essa mentoria, ela tem como principal objetivo a função do eu acho que eles dois hoje a vai ser dirigida a vocês. Esse trabalho, Senso Providência, foi improvável e foi provado. Eu sou grata por demais, primeiramente dentro do que a gente crê, segundo, toda a capacidade que nos foi dada para chegar até aqui, né? Ao Hugo, a mim, e principalmente a alguns representantes nossos, como o morador a Alessandra, né? A Eliana, o Hugo, jamais conseguiríamos ser sem eles e sem os demais que aqui não estão presentes, né? E as demais também. A Unegran, né? O FRJ, que acreditou no nosso trabalho, nos procurou, né? E falou que seria possível, nos mentorou em relação a isso, né? A Fiocruz, claro, nós fomos até lá, né? O Hugo passou noites acordadas, nós passamos noites acordadas, pessoas nos ajudaram na escrita desse edital, né? As pessoas que nos ajudaram a gerir esse edital, os recursos, a Cíntia, a contadora, teve muita paciência comigo, muita com o Hugo, e que não está presente aqui hoje, né? E a tantas outras pessoas que aqui a gente queria deixar registrado o nosso agradecimento. Mas principalmente foi por causa de vocês, mulheres. Podem acreditar nisso, tá? Que esse censo aconteceu. Trabalhar no combate à insegurança alimentar é uma realidade que foi minha, né? Que o Hugo, como meu sobrinho, não vivenciou. Mas foi uma realidade minha, da mãe dele, de toda a nossa família e de pessoas que estavam ao nosso redor. Então, para mim, quando a proposta veio e a gente sentou e falou, tia, é hora de fazer acontecer. Eu queria muito ter você comigo fazendo acontecer durante toda essa proposta, né? E a gente seguia aí trabalhando nesse viés do SF Providência e Galeria Prudência. Eu falei para ele, o que é maravilhoso, porque apesar de você não ter vivido isso com meus filhos também, a insegurança alimentar é algo que vocês sabem disso, a nossa história como família fala isso. E a gente quis estender, a gente chamou isso de nós por nós. Então, mulheres, quando a gente fala de segurança alimentar, e particularmente algumas lideranças minhas que estão aqui hoje, né? Como a Débora, a Cíntia, a minha querida Tassiana ali da Elma e outras que não puderam estar, né? É para vocês, esse censo foi feito pensando em vocês. A gente trabalhou primeiro a insegurança alimentar e trazer esses dados. Porque a gente estou literalmente voltando à minha infância, mas voltando para cá, trabalhar com a insegurança alimentar para nós foi a realização de algo que doeu muito na minha vida, na vida das minhas irmãs, da minha família, porque minha mãe veio do Nordeste, a Providência tem 63 anos aqui. Então a gente não fez um censo pensando simplesmente em produzir conteúdo para que ele ficasse numa escrita. É um censo, quem me conhece o grupo, tem conhecido o nosso trabalho, é para fazer acontecer. Então, Tassiana, dentro dessa proposta, minha líder da Elma, de educação, eu sou educadora popular, sou educadora de formação, né? Deus me deu a graça de estar dentro da UF estudando pedagogia social. Trabalhar com eles, a conclusão das séries iniciais é minha meta, muito antes de estar aqui. Né? E a gente vai fazer isso acontecer. Não porque a gente tem uma proposta política partidária, é porque nós somos um ser crítico. Entendemos isso a partir do momento em que a nós foi dada essa oportunidade de conhecimento.
né, que tem elevado. Claro, gente, estamos aqui em família, mas trabalhamos com uma grande família dentro do território da Providência. Isso vai acontecer. Pensar em segurança alimentar dentro do que a gente pôde, com toda a garra e determinação que a gente teve para trabalhar o edital da Fiocruz. A gente fez acontecer e vai continuar fazendo. É uma proposta a partir de nós para nós. Então, não pense você que esses dados serão simplesmente dados que estarão fixos dentro de uma cartilha, de qualquer outra proposta que a gente venha fazer. São dados que sairão desse papel. Não porque a gente quer viver com a política partidária. Eu não estou aqui criticando quem tem esse viés e queira seguir isso, não é o meu, tá, gente? Nós trabalhamos articulando sim com a política partidária, mas nós queremos fazer acontecer a partir de nós. Eu acho que também disponibilizar o material também, né? Porque eu acho que existem muitos processos do território que podem ser apropriados de material para produzir, eu acho que outras coisas, assim, porque como o estava falando, isso aqui é só o começo. Assim, e para mim, assim, para quem trabalha no projeto sabe como é difícil, né? A gente vai ter que captar recursos para poder produzir esse material, imprimir, para depois trabalhar numa agenda, né, 2030, que a gente quer fazer, para pensar esse mapa do futuro. Isso tudo é muito trabalho que, assim, o governo popular, isso, né, tem aí uma expectativa de a gente conseguir alguma coisa. Mas a gente sabe também que, assim, para a produção desses dados não é tão fácil de edital, né? É mais fácil de edital para arte, para cultura. Acabei de voltar de Brasília, a gente estava discutindo sobre que edital ele não resolve o problema. O edital ele é só um mecanismo, na verdade. A gente precisa de política pública para transformar a realidade do Brasil. Mas como a gente acha que a gente consegue avançar com alguma coisa, que bom que eles existem, que bom que a gente está no governo de novo. Antes de abrir a palavra para a Jéssica, né? Eu quero convidar depois todo mundo, lá fora tem um otimismo, morrendo de fome, acho que está todo mundo cansado também, né? Olhar para dados, olhar para essas coisas, é um trabalho, é difícil, tive que aprender a lidar, eu estou aprendendo a lidar, mas vai ser muito gratificante também poder, vou continuar conversando, né? É legal ouvir o que o Richard estava falando, porque de fato a gente vai precisar de um tempo maior. E é isso, a gente vai estar pensando em como é que a gente vai avançar para isso. Mas... Só para concluir, rapidamente, o mais importante disso tudo é que a gente não conseguiu fechar 100% do censo, né? E no momento nos frustrou. Mas a esperança, a expectativa de que seja possível nunca nos faltou, apesar da frustração. Quem está aqui sabe, né? Nunca nos faltou. Eu ouvi o Richard, que esteve conosco desde o início de 2020, né? Trabalhando insistentemente para nos promover um lugar de liderança, de gestão, de recursos. E hoje, a gente concluiu isso, fechou isso, ficamos entre as 5 primeiras instituições das 90 favelas, fazendo uma prestação de conta 100% legitimada pela Fiocruz. É muita honra, porque nós não nos sentimos capazes disso, mas foi através desse conhecimento e através dessa articulação de parceria que a gente não quis queimar cartuchos, né? Quando a gente ouviu que não seria possível concluir o censo, e agora poder ouvir o Richard e outras instituições que estão nos procurando. Então, só a gratidão aqui nessa noite. Muito obrigada, mulheres. Sabe que esse trabalho é feito de nós para nós. Vocês são os maiores estímulos, tá? A partir da minha vivência, a partir da vivência do mundo. Vocês são os maiores estímulos para a gente continuar. Por isso, eu estou dentro do nosso território. Eu poderia estar em outro território, né? Eu tive o privilégio de estar em territórios desde a Providência, era um batão fazendo acontecer a educação, mas eu escolhi findar os meus dias aqui. E como disse o Hugo ontem numa reunião, foi uma fala muito pertinente, né? Nós decidimos ficar no morro. Então, olha para a gente e fala assim, como já citaram aí vários fatores de recursos, né? Que nós estamos cheios de recursos, nós temos salário. Não, nós decidimos ficar no morro e transformar o nosso morro em parceria interna e externa. E essa é a nossa proposta. Muito, muito obrigada. Eu só queria, como eu disse uma vez, agradecer a todos vocês pela disponibilidade, pela boa vontade, pela resistência, pela persistência. Eu venho uma cultura que a gente tem que se calar. E quando a gente tem voz, a gente tem que aproveitar a oportunidade de falar. Porque a gente não tem muitas vezes a oportunidade de alguém nos escutar. E quando você tem a oportunidade de falar, alguém te escutar, te dar visibilidade,
num meio social onde você é invisível ou quase imperceptível, né, você se agarra a todas as oportunidades. E como a minha amiga Lida Elma, a gente tem um leque muito grande de defasagem, não de carência, mas de defasagem social. Não só na Providência, mas em todo um contexto social de luta contra racismo, contra a insegurança alimentar, que é um grande fator que abala as estruturas da mulher periférica, negra, mãe solo, enfim. Então, assim, ficou muito obrigada por essa voz, pela visibilidade e pela luta de vocês. Vamos tirar uma foto e vamos comer, gente. Vamos.